Olá! Jiboia, surucucu do Pantanal, cascavel, jararaca da seca, coral e sucuri. Eu arrisco a dizer que você, caro telespectador, já tenha se deparado com esses nomes alguma vez em sua vida escolar. Mas você conhece de verdade as cobras? As serpentes sempre causaram fascínio nos seres humanos. Afinal, fazem parte de lendas e histórias, simbolizando a morte e a ressurreição por uma infinidade de povos. No Ocidente, por exemplo, os répteis são vistos como criaturas perigosas e relacionadas ao mal. Quem nunca assistiu um filme ou um desenho onde o obstáculo era de superar algum tipo de cobra? Já no Oriente, são vistas como entidades protetoras e benevolentes. Para quem não sabe, Buda foi protegido por uma naja. O Brasil conta com mais de 700 espécies de répteis. Desse número, cerca de 11% estão ameaçadas. No entanto, essa não é a única ameaça. A desinformação quanto às cobras peçonhentas e principalmente o medo por parte da população provoca o sacrifício de inúmeros indivíduos. E, infelizmente, com o aumento das queimadas e do desmatamento, são frequentes os relatos pelo país afora do encontro entre moradores e esses animais. O programa Laura Campos Entrevista de hoje conversa com um biólogo graduado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em serpentes, que vem desmistificando os répteis no seu canal do YouTube e ajudando a salvar as serpentes do Brasil. Eu converso com o biólogo Henrique. Olá, Henrique, bem-vindo ao programa Laura Campos Entrevista. É um prazer enorme poder falar contigo e desmistificar as serpentes, esses animais tão temidos pela população. Olá, Laura, o prazer é todo meu. E também é um prazer falar um pouco sobre essas serpentes, né? Que são animais muito mistificados, geralmente para uma coisa negativa, mas que também pode trazer a salvação de muita gente. Afinal de contas, o pessoal toma captopril. Captopril, ele é desenvolvido a partir da peçonha da jararaca e salva milhares de pessoas todos os dias. Não só isso, tá? Se você me lembrar, eu posso falar também sobre uma toxina que não faz mal nenhum da jararacuçu, que está sendo estudada até para ajudar na cura do coronavírus. Henrique, nós vamos falar sobre tudo isso daqui a pouquinho, mas antes eu queria saber um pouco mais de você. Você é carioca, nascido na cidade de Nova Friburgo, no sudoeste do Rio de Janeiro, e dedica sua vida profissional e, por que não, a pessoal, à biologia, em especial às famosas anacondas. Quem é o biólogo Henrique e por que você escolheu a biologia como profissão? Essa pergunta ela é longa, né? Ela é complexa. Bom, eu costumo brincar que eu já nasci biólogo, não existia outra profissão para mim. Eu já desde criança sabia o nome de todos os dinossauros, desenhava dinossauro o dia inteiro. Eu, muito pequeno ainda, assistia TVE com o programa Mundo Animal do David Attenborough, minha grande inspiração. Ficava vendo filme de leão, zebra, aqueles filmes do mundo natural o dia inteiro e sabia tudo sobre todos os bichos. Então, naturalmente, eu não podia fazer outra faculdade além de biologia. Dentro da biologia, eu me especializei na zoologia e lá dentro eu fui levado a trabalhar especificamente com as serpentes. Eu trabalhei no Instituto Vitor Brasil, onde eu pude desenvolver o meu projeto de mestrado, que foi justamente com anacondas, né? E aí foi daí para frente. Hoje, eu trabalho com esses animais de modo virtual. Eu hoje trabalho como biólogo, fui chefe de um parque aqui em Macaé que eu ajudei a fundar, que é o Parque da Restinga do Barreto, onde eu fui o principal responsável pela fundação daquele parque ecológico, e eu fui chefe durante muito tempo, hoje sou analista ambiental e técnico responsável do parque. Mas para trabalhar com as serpentes em si, mesmo, eu trabalho mais na divulgação agora com o canal do YouTube. Trabalhei muito tempo também capitaneando a resgate de fauna, e aí tinham as serpentes, onde eu pude trabalhar de novo com esses animais, mas basicamente agora na divulgação é onde assim, está sendo o auge. Inclusive o meu livro, junto com a minha esposa, deve sair aí, está para sair fresquinho, falando sobre as serpentes do mundo. Serpentes, ofidismo e etc. Henrique, embora você seja um herpetólogo, né, profissão que também se dedica aos anfíbios, assistindo seus vídeos,
Tem-se a impressão que a paixão do biólogo Henrique são mesmo as serpentes, você também acabou de dizer. Por que esses répteis te fascinam tanto? O que elas têm de tão especial? Então, vamos lá. Primeiro, é legal a gente esclarecer isso. A profissão é biólogo. A herpetologia é uma especialização. E você tem várias especializações dentro da biologia, dentro da zoologia. Como, por exemplo, ornitologia, que é o estudo das aves. Como, por exemplo, mastofauna, né? A mastozoologia, que é o estudo dos mamíferos. E você tem a herpetologia. A herpetologia, ela abrange o estudo dos anfíbios, daquilo que a gente conhece como réptil, que seriam os leptossauros, são os lagartos, serpentes, né, e tuataras, e abrange também os crocodilianos e os quelônios, né, os textudines, que são as tartarugas. Mas nota que esse arranjo, ele é um arranjo antigo, então ficou-se o nome herpetologia. Só que anfíbio é muito diferente de réptil. E, na verdade, as aves são répteis. Sim, as aves são dinossauros emplumados. É um erro dizer que os dinossauros foram extintos, pelo menos completamente, mas sim que os dinossauros não avianos foram extintos. Então, essa classificação é uma classificação antiga, mas ela faz sentido do cunho ecológico, porque quando você vai fazer uma coleta de uma serpente, você, no mesmo local, você pode encontrar anfíbios, por exemplo. Você pode encontrar textudines, que são as tartarugas. E, dependendo, pode encontrar também crocodilianos, que são... Você está lá coletando sucuri, tem jacaré também, né? Então, ficou esse nome herpetologia para todo esse grupo, mas são grupos separados. E aí você, ali dentro, se especializa. No meu caso, foi com comportamento predatório de serpentes boídeos como anacondas, né, escuris, como jiboias, etc. E por que eu gosto tanto das serpentes? Bom, porque esse grupo de animais, especificamente, é um grupo de animais que perpassa várias áreas. Ele não está atrelado só à biologia, à zoologia em si. Ele também é um animal que é estudado pela farmácia, por conta dos seus componentes fármacos. O novo artigo agora, que demonstra um estudo interessante in vitro da peçonha da sucuri, da peçonha da surucucu, da peçonha da jararacuçu. Caraca, da peçonha da jararacuçu para a Covid foi feito no estudo de química. Você tem o estudo médico em cima das serpentes. Então, assim, tem várias áreas que estudam o mesmo grupo de animais. É o contrário, por exemplo, se eu for estudar a ornitologia, que é o aves. Eu vou estudar, sei lá, um grupo de araras. Aquilo vai ficar preso dentro de um único nicho, que é um nicho dentro da área da biologia. Serpentes não. Ela está em todas as áreas. Então, assim, isso é o fascínio e o ganho das serpentes na minha concepção, entende? Henrique, você acabou de falar que hoje você vive do seu canal do YouTube. E por falar nele, hoje já conta com mais de 325 mil seguidores. Quais foram as motivações que o fizeram abrir um canal no YouTube e dar a cara para bater numa rede que, claro, ao mesmo tempo ela pode ser maravilhosa, mas também pode ser tóxica, ainda mais quando você aborda assuntos acadêmicos. Você sentiu preconceito por parte de outros divulgadores ou cientistas que trabalham no mesmo nicho de conteúdo? Então, também é uma pergunta muito interessante. Vamos lá. Na verdade, eu sou biólogo e professor, então eu tenho uma renda, sou funcionário público aqui em Macaé, e tenho também o YouTube, então é parte da minha renda. Às vezes eu confesso para você que eu recebo mais no YouTube do que eu recebo com 2 matrículas. Eu acredito. E eu não recebo. O YouTube é muito interessante. O YouTube, eu não esperava isso tudo do YouTube. Eu não esperava que as serpentes fossem tão interessantes para as pessoas. Na verdade, eu criei o YouTube para auxiliar no meu trabalho. Como eu trabalho num parque, chefe de um parque ecológico, eu criei o YouTube porque muita gente me dizia, falavam assim, cara, você tem tanto para ensinar, por que você não imortaliza o conhecimento? Por que você não coloca isso numa mídia que nunca mais vai sumir? Os meus ex-alunos, porque a minha matrícula de professor foi cedida
para a área do meio ambiente, na época que eu estava como chefe do parque, ficaram com saudades, ficavam, poxa, faz uns vídeos no YouTube para a gente ver o que você está fazendo. Então, a ideia da criação do canal do YouTube, ele não foi uma ideia do tipo, eu vou fazer um canal do YouTube assim e vou ganhar dinheiro com o YouTube. Não, era para auxiliar no meu trabalho. E eu não sabia que o troço ia desgringolar. Porque, veja, para um canal de ciência, em 3 anos, chegar a 300, hoje está chegando a 328 mil, é muita coisa. Isso é pouca coisa para canal de entretenimento, treta, né? Você sabe como é. Esses canais bombam mesmo. Mas para um canal de ciência e educação, é muito. E não para por aí. É um canal que está chegando a 80 milhões de visualizações. Então você tem um público seleto que assiste o canal. 328 mil com 80 milhões de visualizações é um número muito expressivo. É recorde entre os canais de ciência. O meu canal, por exemplo, nesses últimos meses, eu tive mais visualização no canal do que o Átila Yamarino e o Nerdologia juntos. E no antepenúltimo mês, eu tive mais visualizações do que o Pedro Luz, o Átila Yamarino e o Nerdologia juntos. Então, assim, é um número absurdo de visualizações que eu não esperava que fosse acontecer. Então, esse é o lance do canal. Ele não era para ser. E aí, de repente, bom, ele foi. Sobre o ponto de vista acadêmico, foi muito interessante. Porque, como eu trago conteúdo de pós-graduação para dentro do canal, a galera da academia, o Butantan, e todo mundo, né, os papas da herpetologia, acompanham o canal. Por que eles acompanham o canal? Porque eu consigo mostrar um monte de situações que eles não se atentam. Tipo, quando alguém está na academia, o cara vai estudar, não sei, Botox mugine, uma coisa muito específica, ou a peçonha da Botox mugine. Então ele vai estudar aquilo ali, só aquilo ali, por muito tempo. As outras curiosidades, os outros estudos, os outros avanços de outras áreas dentro da ofidiofauna, do ofidismo, por exemplo, ele não está acompanhando. Então, quando ele chega no meu canal, ele sabe que ele pode perder um tempo de 10 minutos, 20 minutos na hora do almoço, assistir e sabe que os artigos estarão devidamente referenciados, que é feito por um profissional da área, que é um profissional confiável, que não só é confiável, como atualiza as coisas a todo momento. Só que o meu canal não é feito para... a ideia não era fazer um canal para academia. Apesar para nós leigos, né? Para nós leigos, porque a gente assiste e entende tudo que você fala. Uma coisa que se fosse um canal tão técnico, eu não conseguiria, e esse é o seu grande diferencial. A minha ideia foi... Quer dizer, a minha ideia não. Eu tive uma ajudinha do Haroldo Bauer, Rei das Serpentes, tá? Ele me deu uns toques assim, falando que as pessoas do interior precisavam saber mais, né? Então a minha ideia era sempre que eu falasse um termo técnico, que eu automaticamente traduzisse esse termo. O que para mim não foi muito difícil, porque eu sempre dei aula para ensino fundamental, então a gente tinha que traduzir o técnico para a pessoa leiga. Até porque o acadêmico, ele vai ler o artigo científico. Mas eles estão no canal por conta da confiabilidade. O vice-reitor da Uniswan, apoiador do canal, o diretor da UFRJ aqui da Nupem de Macaé é apoiador do canal. Então, assim, a galera tá toda aqui. O Butantan, o Kiko Franco, a Selma, o Otávio Marques, aquela galera, Giuseppe, eles todos acompanham o canal. Isso é muito legal para mim. Fico muito feliz. Mas o que eu quero mesmo é que a pessoa comum, desde o cara que está cortando cana, ao dono do sítio, a pessoa que vai passar um final de semana, que essa pessoa consiga, de uma maneira palatável, em forma de diversão, porque o macete do canal é esse, ele está em forma de diversão. A pessoa que vai para lá, ela vai se divertir, mas ela não sabe que eu tô roubando ali no sistema. Na verdade, eu estou dando aula. Ela não percebe que está sendo uma aula. Ela só vai perceber que é uma aula depois que ela maratona o canal e começa a falar um monte de termo técnico, começa a dar aula para os outros, começa do tipo entrar numa roda de amigos e cobra tal, eu sei o que fazer, tem que beber água, não pode fazer torniquete. Quando a pessoa se enxerga
ela está dando aula. Aí ela percebe, caramba, o Henrique me enrolou. Ele estava me dando aula, eu estava assistindo aula. Mas a ideia era fazer de uma forma em que a pessoa possa, na hora do almoço, assistir o vídeo, se divertir, sorrir, e mal sabe ela, estava tendo aula. Essa era a ideia. A gente acaba se interessando por ciências, né, de uma maneira muito simples, muito didática. Você consegue explicar a coisa técnica sem ser chato para as pessoas que não entendem isso. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu conheço vários amigos, vários conhecidos que passam por essa dificuldade. A pessoa acha que o leigo não importa, que o leigo que tem que se especializar, que o que importa é que a pessoa se ajoelhe à sabedoria dele. Não é assim, cara. Não é assim que funciona. Você precisa sensibilizar a outra pessoa. Você precisa fazer com que ela tenha prazer naquilo que ela está aprendendo. Porque, veja, existem vários comentários no canal de pessoas que não gostam de serpente. Vários. Que tinham medo horrível de serpente. Que odiavam a serpente. E que depois falam, cara, eu matava esses bichos e não mato mais por sua causa. Ou que eu tinha pavor desses animais e não consigo parar de assistir seus vídeos. Ou do tipo, cara, eu detesto esses bichos, como é que eu tô vendo esses vídeos um atrás do outro? Eu não sei o que tá acontecendo. Porque eu vou despertando a curiosidade, jogando uma coisa do dia a dia, e a pessoa não sente, ela vai, quando vê, ela tá defendendo a causa. E aí, no meio do caminho, eu começo a passar as coisas como a ecologia, a importância do animal, né, o potencial biotecnológico que esses animais apresentam, como, por exemplo, esse medicamento, captopril, que foi desenvolvido a partir da peçonha da jararaca. E esse monte de coisas, que as serpentes são animais que daqui a pouco vão estar entrando em extinção por conta dos atropelamentos, por conta do fim. A gente já tem 11% já em extinção das serpentes aqui, né? Das 700 espécies brasileiras, acho que 11%, se não me engano, já estão em extinção. Olha, eu achava até que era mais, porque as serpentes, a pessoa não pode ver que ela vai lá e paulada na cabeça. Por falta de desinformação, né? Por falta de informação. Por falta de informação. A pessoa mata logo, e não só isso. As serpentes, elas são organismos ectotérmicos. O que é isso? Significa que aquilo que a gente chama de sangue frio, ou seja, elas precisam do meio ambiente para alterar a temperatura. Então elas precisam se aquecer. Quando vai chegando no finalzinho da tarde, o que elas fazem? Vão para a beirinha da estrada. E aí os automóveis passam, muitas das vezes passam por cima e não vêm, e outras vezes, você sabe como é que são as pessoas, né? Vão lá e passam por cima mesmo. Então, assim, são animais que acabam deixando a floresta, acabam deixando de existir. E aí a gente entra num problema maior. Porque, veja, se você fizer um cálculo linear sobre as serpentes, cálculo linear, uma serpente que vive ao longo dos seus 20 anos faz com que 2 milhões de ratos deixem de existir. Cálculo linear, tá? Considerando que ela comeu rato, que ia se reproduzir, etc. Uma única serpente faz com que 2 milhões de ratos deixem de existir. Agora, se a gente pegar isso e jogar para dentro de uma floresta, você vai ver que existe todo um equilíbrio ambiental a ser cumprido. Porque nós estamos passando por um problema muito grave chamado defaunação. Eu vou explicar tudinho aqui. Bom, primeiro a gente precisa entender que 475 milhões de animais são mortos, vertebrados, são mortos todos os anos nas rodovias. Então, não só as serpentes, como vários animais que vão para a beira do asfalto, acabam sendo atropelados. A gente está falando de anfíbio, de mamífero, como capivara, por exemplo, serpentes, etc. Aqui em Mato Grosso mesmo a gente tem muita placa indo para Chapada ou para as outras cidades, cuidado com os bichos, porque atravessam muito as pistas e acabam ocorrendo esses acidentes. Sim, aves, então, a nu que passa, né, e o carro passa e mata o bicho. Então o que acontece? Quando você entra numa floresta e começa a ver frutos apodrecendo na árvore, ou frutos no chão apodrecendo, a gente chama esse fenômeno de fenômeno dos frutos podres.
Isso significa que os animais que se alimentam daquele fruto não estão ali. Porque frutas de várias espécies diferentes alimentam vários tipos de animais diferentes, que dispersam as sementes através da fruta. É igual o passarinho. Vai lá na goiabinha, come a goiaba, depois ele voa longe, dá aquela dor de barriga, e aí sai a sementinha na caquinha, já com adubo e tudo, nasce a plantinha. Né? É assim que funciona. Se você está tendo uma grande quantidade de plantas que você nem conhece, várias frutas que você nunca viu, que estão ali e não estão sendo consumidas, significa que os animais que comeriam aquelas frutas não estão ali. Esse processo é chamado de deformação. E o que isso vai acarretar? Isso vai acarretar na morte da floresta. Você está vendo uma floresta, às vezes, exuberante, mas ela está morrendo. Ela está morrendo nos seus 100 anos, 200 anos, 500 anos, até 1000 anos. Ela está morrendo no tempo dela, não no seu tempo. Mas ela está morrendo, porque os animais que fazem essa dispersão não estão ali. Eles não estão renovando a floresta. Esse é um fenômeno chamado defaunação. Isso é um problema. Quando você não tem a serpente, por exemplo, dentro de uma floresta, você está falando, de um animal que é base de cadeia quando ele nasce, porque as juvenis são presas muito fáceis, e não só isso, quando elas estão adultas, elas são predadoras de topo. Então você está quebrando todo esse ciclo, toda essa cadeia ecológica, toda essa teia alimentar, e as florestas acabam perecendo. Então todos os animais são extremamente importantes. Por isso que é importante que mais youtubers, mais pessoas de outras mídias comecem a falar desses bichos, não só desses bichos, mas como um todo, que é o que eu tento fazer, mas pegando o gancho do fascínio, porque trabalhar com serpente é mais fácil, porque fascina, né? Quem trabalha com dinossauro fascina as crianças. Quem trabalha com serpente fascina criança, adulto, idoso. Todo mundo tem um certo medo, um certo receio, ou tem admiração profunda, ou gosta profunda. Então, assim, é mais fácil de trabalhar com as serpentes para trabalhar todos os outros quesitos dentro da biologia, dentro da ecologia em geral. Você falou sobre fascínio no início do programa. Eu comentei que as pessoas são fascinadas por serpentes. Aqui, claro, no Ocidente, a gente tem um pouco de medo. A gente vê em filme ou desenho, a serpente maligna, né? Você tem que superar um obstáculo, sempre é um dragão ou uma serpente. Mas no Oriente, elas são animais muito queridos, eles são benevolentes até. Acho que um pouco aqui do Brasil e do Ocidente também é esse misticismo que a gente sempre viu durante a nossa vida nas histórias, né? Até mesmo na Bíblia, no Gênesis, tem a serpente que foi lá, fez comer a maçã. Então tem tudo isso, essa cultura arraigada entre nós, né? Em maneira geral, a serpente é maligna. Ela é tida como uma criatura maligna, né? Tem aquele lance do Buda, que é uma cobra que abre o cabelo e salva o Buda, né? Então, assim, tem algumas coisas de benevolência, mas eu vou chegar lá. O que acontece? Nós, no Brasil, nós vivemos um oásis no mundo tropical, e no quesito de picada de serpente. No Brasil, nós temos aí aproximadamente 150 óbitos anuais, e eles estão atrelados a pessoas que não conseguem atendimento médico de maneira nenhuma. Né? O cara que está 7 horas de barco, o ribeirinho, quando a pessoa toma soro, ela vai sobreviver. Raras as vezes acontece da pessoa não sobreviver, isso é muito, muito, muito raro. Mas a pessoa tomou soro, ela vai viver. Então você tem mais ou menos 30 mil picadas por ano, no contexto geral, né, de identificadas e não identificadas, mas você tem apenas 150 óbitos. Agora, o ofidismo, que aí vem a picada de serpente, né, e todas as suas decorrências, ele é um problema mundial chamado de doença tropical negligenciada. Por que ela é uma doença tropical negligenciada? Porque ela afeta países que são tropicais e que são subdesenvolvidos e que se não tiver ação governamental e não tem interesse particular, tá? O público, as companhias farmacêuticas não têm interesse, porque geralmente quem é picado é pobre não pode pagar.
Então, é preciso ação governamental. No Brasil, nós temos o Butantan, Vital Brasil, nós temos o SUS, que vai nos fornecer o soro comprado do Butantan e vai fornecer gratuitamente. Então, são 150 óbitos. Agora, se você pega para o mundo inteiro, bom, aí a coisa muda de figura. São mais ou menos entre 40 mil até 150 mil óbitos anuais, com mais de 4 milhões de acidentes. Então, assim, são de 40 mil a 150 mil óbitos e mais ou menos 450 mil pessoas que ficaram com alguma sequela. Tiveram mutilações, por exemplo. Então, é um problema grave no âmbito mundial. Então, é óbvio que nós, seres humanos, como evoluímos com esses animais, ao longo da nossa história evolutiva, lá no tempo das cavernas, etc., bom, você passava numa moitinha, era picado por uma serpente, você morria. Se você não tem acesso ao soro, você tem grande chance de morrer. Nós vivemos no oásis. Então é óbvio que em todos os locais, as pessoas vão atrelar esse bicho a um bicho que causa muitos problemas. Vão atrelar ele a lendas. Não só isso. Quando você pega no quesito místico da parada, você tem a elevação das serpentes, assim como o raio, o trovão, elementos que os seres humanos não conseguem controlar e que alteram as nossas vidas. Então você vai ter, dentro das mitologias, a serpente como alguma representação também. Você não vai ter só o deus do raio, o deus do trovão em várias mitologias. Você vai ter também as serpentes lá dentro. Na Bíblia, você tem, por exemplo, a serpente que deu o fruto proibido, você tem a Jormungand, na mitologia nórdica, que é a serpente que dá volta ao mundo e que vai brigar com Thor no Ragnarok, né? Você tem várias mitologias africanas, ou as mitologias dos indígenas, que geralmente estão atrelados à serpente, que são os rios, né? A formação do rio. Então, é uma sucuri gigante, que quando se movimenta, o curso do rio se modifica. Cada cultura terá a serpente como dentro de alguma divindade, dentro de alguma coisa, justamente porque o poder que elas têm e a gente não consegue controlar, ou pelo menos não conseguia, até graças ao nosso Vital Brasil, que foi o cara que descobriu que a peçonha você podia fazer o soro específico e resolver o problema das serpentes. Então, assim, eu entendo que as pessoas tenham medo e fascínio de um termo evolutivo. Existem artigos que comprovam isso. Afinal de contas, vivemos com esses bichos nas cavernas, próximos a elas, e é óbvio, você vai ter muito mais medo de bicho que tem escama do que bicho que tem pena. Nós não evoluímos sendo caçados por pássaros, mas evoluímos tendo problemas com serpentes. Então, óbvio que as mitologias vão tratar esse bicho como um bicho negativo. Óbvio. Mas, se você tiver o tratamento adequado, você tira muita coisa de proveito aí. Como, por exemplo, medicamentos. Vamos para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o maior especialista em serpentes do Brasil, o biólogo Henrique. Estamos de volta com o programa Laura Campos Entrevista e hoje estamos conversando com o biólogo Henrique, mais conhecido como o biólogo das cobras. Henrique, existe um ditado que diz que as cobras correm atrás de gente. Aliás, também existem inúmeras lendas, né? Como não veja uma caninana que ela vai atrás de você, ou então se você ver uma cascavel e não matá-la, ela volta para matar você. As cobras são animais malignos? Não, elas não são animais malignos, elas são animais como outros quaisquer. Elas sentem frio, fome, dor e medo. A única coisa que as serpentes querem é ficar longe de você. E eu provo para você, porque grande parte das picadas de serpente ocasionam aquilo que a gente chama de bote seco. O que é o bote seco? Ela picou, mas ela não injetou peçonha nenhuma. Ela apenas queria que você se afastasse dela. Agora, há de se convir. Você pisa no animal,
Para ela vai ser muito maior do que um elefante em termos de proporção. Vai quebrar a coluna do bicho. O bicho é só coluna e costela. O que você quer que ela faça? A única maneira dela se defender é mordendo. Nem braço ela tem, nem o braço para te dar um soquinho ela pode fazer. Mas se você não pisou no animal, muitas das vezes, às vezes a gente especula que até em 30%, ela te pica e não injeta a peçonha. Ela não quer gastar a peçonha com você. Porque, veja, o mundo delas é um mundo muito difícil. O mundo dos animais é um mundo muito difícil, pessoal. Não atormentem os animais. Nem paz para dormir os animais têm. Porque se ele dormir, ao dormir, ele pode ser devorado vivo por outro animal. Isso é o cotidiano de cada animal. Cada a cadeia, animal, né? A cadeia. Então, assim, às vezes me chateia o cara ficar importunando a sucuri. O animal já sofre para se alimentar, tem que predar animais que podem atacá-lo, pode ser presa de outro animal o tempo inteiro, você ainda vai ficar perturbando o bicho, estressando o bicho. Então, a serpente, ela não quer gastar a peçonha com você, porque ela não tem geladeira. Ela precisa se alimentar. E se ela gasta a peçonha com você, o que vai acontecer é que pode passar ou a energia, né? Eu falei que esses animais são animais ectotérmicos, precisam do auxílio da temperatura do meio ambiente, como um dia quente, etc. Se ela gasta a energia e gasta a peçonha com você, o que vai acontecer é que pode passar ali uma presa, um preá, um roedor, e ela está despreparada, não tem energia suficiente para predar aquele animal. E aí, no dia seguinte, ela pode não ter energia suficiente para continuar a predação e morrer de fome. Então, assim, elas não querem gastar tempo com você. Elas só não querem ser incomodadas. Agora, são animais que têm peçonha, algumas delas. Tem peçonha e ela não quer ficar papo contigo, ela quer ir embora. Quer ir embora, apenas isso. Existe muita lenda a respeito, por exemplo, da caninana. Quem é do interior conhece caninana. Aqui eu vejo muito, vou muito para a fazenda como uma boa mato-grossense e eu sempre vejo a caninana. No começo, a primeira vez que eu a vi, eu confesso que eu fiquei com medo, porque ela cresce, então assusta um pouco. E aqui a gente vê bastante a caninana, que depois eu fiquei sabendo que ela não é peçonhenta. Ela não só não é peçonhenta, como ela não é de nada. Ela é um animal que, realmente, ela blefa. Se fosse jogadora de pôquer... Ela infla, né? Ela infla o papo, né? E aí fica em pé. Realmente ela mete medo. Ela é grande, chega a 3 metros de comprimento, e não é só isso. Ela é extremamente rápida. Eu já vi caninana saltando de árvore para outra, saltando de árvore para um rio. Então, existe muita lenda em cima da caninana, onde pessoas falam que ela voa, que ela corre atrás. Tu imagina a criança dá de cara com a caninana, sai correndo, né, batendo o pé na bunda, o próprio chinelo bate na bunda, tão rápido que corre. Vai falar o quê? Vai falar que a caninana que deu chicotada nela. E aí o troço cresce, o bolo cresce e vai aumentando. Falam que a caninana hipnotiza, que a caninana fica numa árvore, dá chicotada em quem passa. Nada disso é verdade. A caninana não corre atrás de ninguém, muito pelo contrário. Ela é bem utilizada por muitos fazendeiros que tem onde eles guardam as rações. Porque ao contrário do gatinho, que você tem que botar ração também, a caninana não come ração. Então, ela vai se alimentar dos roedores que estão ali, aonde o cara guarda as rações. Não para por aí, não. Ela adora morar em cima do telhado. Em cima do telhado é onde você tem o quê? Morcego, pombo e outros animais que podem acabar trazendo algum problema para você. E aí, a caninana resolve tudo sem cobrar aluguel. E não te ataca, não faz nada. É um animal muito querido para alguns fazendeiros. Mas para a galera que é leiga, ver aquele bicho realmente imponente, vai falar que ela corre atrás. Cobra nenhuma corre atrás. Cobra não se vinga, não existe isso, tá? Tem gente que vê a cobra, tem que matar porque ela vai voltar e vai me picar. Tem gente que fala que a cobra, se você assoviar, você atrai a cobra. Se você falar o nome da cobra, falar o nome cobra, a cobra aparece. Gente, as serpentes são surdas. Serpentes não escutam. Pelo menos não como a gente imagina, tá? Elas possuem um aparelho auditivo interno, mas elas não escutam. Você está falando, ela não escuta. Você está assoviando, ela não vai escutar.
ok? Ela pode sentir vibrações, etc. É algo muito restrito, ela não tem um aparelho auditivo externo. E isso vira lenda, né? A pessoa queima chifre de boi para afastar a serpente, a pessoa passa alho na bota. Eu nem sabia que serpente era vampiro. E tem um monte de outras lendas que as pessoas atribuem a serpentes e que não é real. Eu só posso dizer uma coisa. O mesmo objeto que serviu para matar a serpente serviria para espantar a serpente. Deixa ela embora. Aproveite a beleza da natureza. Essa vida é passageira. Todos nós daqui não vamos durar muito tempo. Vamos durar o tempo necessário. Você consegue observar a natureza, viver da natureza, ver a natureza, a beleza da natureza, de uma maneira que os outros animais talvez não consigam. Como eu disse, os animais vivem estressados o tempo inteiro alguém quer comê-los, matá-los. Você simplesmente está ali, ouvindo o grilo, vendo o orvalho, mas aquele jardim que você está vendo, que você tanto aprecia, é uma savana, onde você tem a aranha que vai pegar o grilo, o sapo que vai comer a aranha, o gavião que vai pegar o sapo, a cobra, né, que vai aparecer. Então, assim, o mundo para eles é muito difícil. Para que a gente vai piorar o mundo deles? Se a gente tem a oportunidade de ouvir o canto do passarinho, de ver as coisas belas, de ver um animal magnífico, fantástico, como uma serpente, uma caninana, deixa o bicho quieto. O mesmo objeto que você ia usar para matá-lo poderia ter espantado. Então, cabe a gente a começar a entender mais a natureza e não só isso, apreciar uma beleza única que muito provavelmente seus filhos ou netos não terão a chance de ver. Henrique, você acabou de falar, né, que a maioria das vezes, muitas vezes por falta de informação ou até mesmo de tradições, crendices que são transmitidas de geração em geração, muitas serpentes elas acabam sendo mortas sem nem sequer oferecer ameaça à população. As pessoas simplesmente matam por ser cobra, sendo que 90% das espécies não são venenosas. Como é que a gente faz para mudar isso, essa cultura ou essas tradições? O que se pode fazer para que isso não aconteça? Isso é uma pergunta muito difícil. A gente tenta educar, né? Mas educação só não adianta. Eu vou contar aqui a história da minha esposa, que também é herpetóloga. Ela fez um trabalho em uma ilha em Itacuruçá, aqui no Rio de Janeiro, e ela reunia as pessoas numa igreja ou no bar e dava palestras sobre as serpentes. Isso foi o trabalho dela, de mestrado, e fazia educação ambiental. Era sempre um barzinho que tinha na ilha e uma igreja. Ela reunia toda a população e falava mais ou menos o que a gente está falando aqui, a importância dos animais, e ela deixava um balde com formol lá na ilha. E ela falava o seguinte: olha, não matem serpente, vamos cuidar. Mas se vocês acharem alguma serpente morta, atropelada ou algo parecido, joga dentro desse balde com formol. Achou a serpente morta? Joga dentro do balde. Mas não matem a serpente. Ela ia lá de 15 em 15 dias para fazer a coleta. De 15 em 15 dias o balde estava cheio e sempre as serpentes estavam com a cabeça esmagada, ou algo parecido. Alguém matava. Então, assim, a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer educação ambiental. Eu fiquei surpreso quando eu comecei a receber muitos comentários de pessoas que deixaram de matar os animais por conta de assistir o meu canal. Por conta de assistir o Haroldo Bauer, por exemplo, o Charles Tiringa. Eu fiquei realmente, olha, as pessoas estão deixando de matar. Mas não só isso. As pessoas precisam também lucrar com alguma coisa. Como eu tenho visto o próprio Haroldo Bauer fazer essa defesa das serpentes em Serra Talhada, e de repente aquele local começa a ser visitado por conta de um turismo ecológico, e aquelas pessoas que desmatavam e etc. começam a tentar preservar para atrair turista. Quando você vê um camarada que tem o Vilmar, que tem um canal sobre sucuri,
que faz turismo ambiental, levando as pessoas para ver a sucuri, você começa a atrelar dinheiro na parada, educando, fazendo o meio ambiente funcionar, sem a pessoa destruir, começa a mudar a vida das pessoas todas, do dono da pousada, do dono da padaria. Isso, para mim, é mais fascinante. Eu acho que a gente tem que ir nesse caminho, não só da educação ambiental, mas mostrando para a população que preservar a natureza, me arrepio de falar isso, preservar a natureza pode gerar renda, pode gerar benefício para todo um local e para todo mundo. Henrique, desculpa interrompê-lo, você está falando de preservação do meio ambiente. O meu último convidado, a gente estava falando de mudança climática, e ele falou exatamente isso. Muitas vezes as pessoas destroem o meio ambiente e nem conseguem ter renda com isso, o que é muito ruim. Se fosse para destruir e conseguir ganhar dinheiro, ainda tudo bem, mas destrói e não consegue. E isso que você falou é muito importante, porque a gente está fazendo educação ambiental e, ao mesmo tempo, ainda está conseguindo fazer renda. Sim, e o interessante disso é que a gente precisa respeitar as pessoas e treiná-las para que elas possam ganhar renda. Então, veja, eu criei um parque natural e eu tinha um pensamento muito besta, que era do tipo, basta você fechar o local que estava tudo resolvido. E aí você ignorou aquele cara que caçava ali dentro, caçava preá, tirava palmito, porque é ilegal, passou a ser ilegal. E você ignorou que há milênios, várias gerações, aquele cara subsistia daquilo ali. A mãe dele caçava ali, o pai dele caçava ali, o avô, o bisavô. Aliás, isso é uma herança indígena, milenar. Eles subsistiam daquilo ali. Aliás, aquela pessoa não tem outra fonte proteica, se não for aquela caça. Então você simplesmente fecha e acha que está resolvido? Não está resolvido. Você vai ter invasão, você vai ter queimado, você vai ter revolta. O que você tem que fazer é um treinamento para que aquela pessoa possa se adequar e gerar renda daquilo ali. Então, do tipo, ao invés do cara estar apenas desmatando ou indo lá caçar, ele está trazendo turista para fazer observação de aves. Ou, como no caso daquele camarada lá que leva o pessoal para ver sucuri. Ele está gerando renda para todo mundo, entende? Ele gera renda para todo o local, para toda a localidade. Então não basta só a gente educar. A gente precisa de ter um treinamento especial para as pessoas, ensiná-los a ganhar dinheiro mesmo. Ganhar dinheiro do tipo, vendendo o chaveiro em forma de sucuri, não sei. Ganhar dinheiro trazendo o turista, fazendo a guia. Se a gente não fizer com que a população local tenha alguma renda de alguma maneira para preservar a natureza não vai ser preservada por um simples motivo. Não existe preservação ambiental sem comida na mesa. Não tem. O projeto Tamar foi exatamente isso. Ele pegou lá os caçadores e, ao invés de apenas recriminá-los, vai ser preso aqui quem pegar ovo de tartaruga. Gente, por favor, quem quer comer ovo de tartaruga? O que o caçador, o cara está indo lá coletar ovo de tartaruga para ele comer. Ovo de galinha é muito mais prático, ele não tem dinheiro para comprar ovo de galinha. Por favor, ele não quer caçar. Mas aí esse cara foi empregado. Esse cara trouxe renda para a família dele. E esse cara virou preservador. Ele passou a preservar as tartarugas. Foi um projeto que teve sucesso com isso. Porque gerou renda para o caçador. Ele agora é um protetor. Então a gente precisa de ter ação forte governamental, não só governamental, mas também a nível de empreendedorismo, etc., quem tem boa mente para isso, para atrelar o meio ambiente a gerar renda também. Porque senão fica muito simples. Eu chegar num local com um bichinho empalhado, olha, esse aqui é o bichinho, tem que preservar, tá, tchau. O cara vira as costas, o outro vai lá e mata o bicho. E é assim que acontece. Então a gente não pode ficar só na educação ambiental. Tem que ter ações mais práticas. Bonito é o grande exemplo, onde você tem áreas lindas
e que várias fazendas particulares recebem grana com turismo e ajudam a preservar. Taca fogo lá dentro das fazendas, etc, para ver se não vai ter gente rapidinho para apagar o fogo. Não, tem que apagar porque senão não vai ter turista. Henrique, nós sabemos que a jiboia e a sucuri, elas são cobras que não têm veneno, ao contrário da cascavel e também da coral, que são cobras peçonhentas. Por que existem cobras venenosas e cobras não venenosas? Elas cumprem a mesma função na natureza? Você agora há pouco falou sobre a importância das serpentes no meio ambiente. E essa diferença? Sim, elas cumprem a mesma função. Elas cumprem a mesma função. Cada uma com seu mecanismo, de obtenção de presa. Então, assim, você tem uma jiboia que é uma serpente constritora, que vai lá pegar um roedor, e ela tem que pegar na marra, pegar na força, e ela é forte, ela vai constranger esse animal para poder subjugá-lo e se alimentar dele. Da mesma maneira, uma jararaca, quando passa o roedor ali, ela vai dar o bote, injetar a peçonha, e depois ela vai atrás do ratinho que andou mais alguns metros, vai achá-lo e vai comê-lo. Cada uma tem a sua estratégia. Todas elas funcionam. E não só isso. Dentro das próprias serpentes, né, que a gente chama de venenosa, que na verdade o ideal seria chamar de peçonhenta, né, você tem, por exemplo, serpentes que têm dentições específicas, que são as nossas solenógrafas, né, que tem um dente móvel, igual a jararaca, cascavel e surucucu, que tem um dente que sai e te pica, ela coloca ele para fora e pica você em milésimos de segundo. Ou você tem, por exemplo, uma coral, que tem uma boquinha pequenininha e que não faz o bote verdadeiro e que precisa te morder para injetar a peçonha. Assim como você tem, por exemplo, uma jiboia que vai fazer a constrição de um roedor, ou você tem a carinana que vai pegar o bicho praticamente vivo e tentar deglutir o animal vivo. É uma coisa horrível, tá? Carinana, ela vai no ninho do passarinho, ela vai comendo o passarinho vivo ali, não quer nem saber, de uma vez só. Então, assim, cada uma ocupa um nicho e cada nicho ecológico tem a sua maneira de funcionar. Elas todas estão muito bem adaptadas para aqueles determinados nichos. E variam daquelas que não têm peçonhenta na sua maneira de predar e variam daquelas que são peçonhentas e têm a sua maneira de predar. Por exemplo, a sucuri, que é uma serpente que a gente considera ela aquática, né, ou pelo menos semiaquática, ela se utiliza da água para predar. Ela afoga a presa também, além de fazer a constrição, como a jiboia faz. Cada uma delas tem uma maneira. Para sobreviver e fazer o ciclo da natureza, né? Elas precisam se alimentar. Nota que a peçonha em si, ela basicamente são enzimas digestórias. É como se fosse uma pré-digestão. Tá? São glândulas que foram modificadas, mas que produzem enzimas, proteínas, peptídeos, que vão acabar fazendo uma pré-digestão. Tá? Muitas das vezes. No caso, por exemplo, das víboras, é assim, são proteases, ou seja, já vai pré-digerindo praticamente o animal. Injeta a peçonha, é como se você pegasse as suas enzimas do seu próprio aparelho digestório e pudesse injetar em alguém. Teria um efeito muito semelhante, dependendo das enzimas, tá? Só que elas conseguem fazer isso através de um aparelho inoculador, que são os dentes, né? Henrique, uma coisa que eu acho que muita gente tem dúvida é sobre cobras venenosas ou animais peçonhentos. Inclusive, você acabou de me corrigir. Existe uma diferença entre essas duas nomenclaturas? O que é veneno e o que é peçonha? Tem diferença, e tem diferença do inglês para o português também. É uma confusão só, tá? Antigamente, se você quisesse matar um herpetólogo do coração, era você chamar a cobra de venenosa, que não podia, né? Hoje, a gente chama de venenosa sem problema nenhum. Mas, basicamente, biologicamente, existe uma diferença. Então, venenoso é aquele animal que tem todos têm toxina. Sendo que o venenoso é aquele animal que você precisa se contaminar. Você precisa consumir o animal, comê-lo,
ou contaminar com a pele, na pele, por exemplo, que é o caso do sapo. O sapo não tem nenhum aparelho capaz de te inocular uma peçonha. Então a gente chama esse animal de animal venenoso. Se eu comer o sapo, eu vou me intoxicar. Mas ele não tem um aparelho para me injetar nada. Já os animais peçonhentos, estes animais, eles possuem um aparelho que inocula a toxina. No caso das serpentes, ela tem dente, é uma dentição que consegue te injetar peçonha. Então, ela é um animal peçonhento. Uma aranha é um animal peçonhento. Uma lagarta é animal peçonhento, porque aqueles pelinhos dela são como se fossem microespinhos e tem toxina. Então, ela te injeta peçonha. Água-viva, peçonhenta. Escorpião, peçonhento. Ele tem um aguilhão na ponta da cauda que consegue injetar uma peçonha em você. Então, ele é peçonhento. Animal venenoso, perereca e sapo. São diferentes. Assim mesmo existe uma exceção de uma perereca, tá? Mas o resto, basicamente a divisão é essa. Em inglês, é o contrário. Em inglês, o peçonhento é o venomous, né, do venom. E o venenoso é poison, de poção. Então tem um monte de confusão. Devido a essas confusões, a gente meio que aceita tudo. Até porque você não vai chegar para um médico, quando você é picado, dizendo, eu fui picado... Não, como é que as pessoas falam assim? Eu fui mordido por uma serpente venenosa. Você não fala isso. Você fala... você não fala... Aliás, você fala, fui mordido por uma serpente venenosa. Você não fala que foi picado por uma serpente peçonhenta. Então não é pra gente ficar corrigindo. Entende? Tu tá desesperado. Agora, biologicamente, aquilo que você injeta é peçonhento. E aquilo que você precisa consumir é venenoso. De modo que as serpentes são todas peçonhentas. Com uma exceção. Existe um grupo de serpentes, que é a famosa Yamakagashi, que é a Rabidophis, do gênero Rabidophis. Rabidophis tigrino é uma serpente linda. Eu tenho vídeo dela no canal. Que é uma serpente que tem, além da peçonha, ela consegue injetar uma peçonha, ela também tem veneno na nuca. Então, se alguém morder a nuca da serpente, e ela fica assim, ó. Ela faz assim quando ela vai incomodada, ela mostra a nuca. É onde tem o veneno dela. Onde tem o veneno. Ela tem um veneno na nuca. Não é peçonha. E o veneno não é dela. Veneno é dos sapinhos, dos bufos, né? Que ela consome. Ela come e fica ali. Fica armazenado ali. Isso é um caso de serpente venenosa e peçonhenta ao mesmo tempo. Agora, todas as outras serpentes seriam certo peçonhenta e não venenosa.